4. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 191. A oportunidade dada por Shen Tradutor, Dragon Boat Translation Editor, Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Depois que Ren Ziyuan saiu, seu rosto originalmente gentil ficou frio instantaneamente. Ordene às pessoas que cuidem deles. Nós absolutamente não podemos deixá-los correr aleatoriamente. Se eles encontrarem a doença do Lorde da cidade. Ele parecia ter pensado em algo, e sua expressão tornou-se ainda mais feia. Seu subordinado ficou um tanto confuso quando perguntou: se for esse o caso, por que não os deixamos refinar as pílulas por cima? Em vez disso, temos que gastar muito esforço. Se eles encontrassem algum perigo ou se encontrassem com um acidente inesperado do lado do Lorde da cidade, isso não causaria mais problemas. O olhar do vice-City Lord imediatamente se tornou um tanto significativo. Ele virou a cabeça para dar uma olhada, e uma cor escura surgiu lá dentro. Era como uma besta cruel que estava em hibernação, escondendo cuidadosamente seus rastros. O subordinado sentiu que o vice-City Lord antes deles era na verdade um estranho sem precedentes. Até a aura que ele emitia fazia as pessoas estremecerem, e estava cheia de um cheiro frio e sedento de sangue. Você não entende. Essas pessoas serão de grande utilidade no futuro. Para que serve? Seus subordinados queriam continuar perguntando, mas quando abriram a boca, viram um olhar indiferente de Ren Ziyuan. Era mais como o olhar de uma fera, desprovido de qualquer emoção humana. Você parece ter muitas perguntas. Você esqueceu o que eu disse antes. A curiosidade mata o gato. Todo o seu corpo estava frio, como se tivesse caído em um porão de gelo. Ele não pôde deixar de tremer e rapidamente abaixou a cabeça. Sua mente estava completamente em branco. Ele podia sentir claramente o olhar de Ren Ziyuan varrendo sua cabeça. Os lugares que ele varreu, arrepios apareceram em sua pele. Era como se ele estivesse sendo encarado por uma cobra venenosa sibilando e cuspindo sua língua. Um calafrio subiu da sola de seus pés. Neste momento, Ren Ziyuan estava se aproximando cada vez mais dele. A atmosfera caiu em um silêncio mortal. Havia uma estranheza inexplicável. Ele não pôde deixar de engolir sua saliva. Suor frio brotava em sua testa. Relatório. Nesse momento, Shen Yan apareceu de repente e finalmente o tirou dessa atmosfera estranha. Quando ele ergueu a cabeça novamente, tudo voltou à calma. A expressão de Ren Ziyuan também voltou a um estado gentil. Era como se fosse apenas uma ilusão. Ele soltou um suspiro de alívio como se um fardo pesado tivesse sido tirado de seus ombros. Ele sentiu como se tivesse acabado de voltar dos portões do inferno. Qual é o problema? Mestre enviou alguém para me dizer que a situação do City Lord parece ser um pouco mais séria. Precisamos encontrar o núcleo interno do lobo interior da lua levante o mais rápido possível. Ren Ziyuan acenou com a mão. Eu entendo. Alguma notícia do gerente Zhao? Seu subordinado respondeu rapidamente, embora haja notícias, não tenho certeza. Afinal, o lobo celestial da lua levante é muito raro. Nesse ponto, Ren Ziyuan suspirou. Se ao menos eu tivesse comprado o lobo celestial da lua levante de Jindaya. Infelizmente, eles receberam a notícia tarde demais. Quando eles correram, Lin Bai já havia assumido a liderança e lançado o lobo celestial da lua levante. Shen Yan não pôde deixar de dizer, ainda não encontramos o lobo celestial da lua levante ainda? Ren Ziyuan assentiu. Mandei muitas pessoas. Nem mesmo um único fio de cabelo de lobo foi encontrado. Os dois não esperavam que Lin Bai mentisse sobre esse assunto. Afinal, eles já estavam no mesmo barco. Então o que devemos fazer agora? Só podemos rezar para que o ancião e os outros possam atrasar um pouco mais e nos dar uma chance. Talvez possamos até encontrar o núcleo interno do lobo celestial da lua levante. Essas palavras foram ditas levianamente, mas Shen Yan sabia que Yan Wu e os outros já haviam dado tudo de si e usado tudo o que tinham. Parecia que era necessário que ele fizesse uma viagem para encontrar Lin Bai. Depois do que aconteceu agora, todos permaneceram obedientemente em suas posições e refinaram as pílulas medicinais de maneira ordenada.
Até a eficiência deles aumentou bastante. Pode-se ver que as palavras de Ren Zheyuan agora tiveram um grande impacto sobre eles. Lin Bai, por outro lado, estava com uma leve dor de cabeça. Embora ele estivesse neste prédio subterrâneo, era tão bom quanto quando ele estava na propriedade do Lorde da cidade. Pelo menos seus movimentos não eram restritos e ele não tinha tantas pessoas ao seu lado. No mínimo, ele poderia convocar o pequeno tesouro e os outros para explorar a situação. Mas agora, com tantos pares de olhos observando, qualquer pequeno movimento poderia ser imediatamente descoberto, sem falar na coleta de informações. Mas o problema agora era, que razão e desculpa ele deveria apresentar antes de poder partir. Lin Bai não esperava que alguém lhe desse um travesseiro quando ele estivesse cochilando. Em breve, uma grande oportunidade seria colocada à sua frente. Como Shen Yan era discípulo de Yanhua, além do alto status de Yanhua e ele era a principal força que liderava o tratamento do senhor da cidade, o status de Shen Yan também aumentou com a maré. Ele era diferente dos outros alquimistas. Sua liberdade não foi restringida. Shen Yan puxou Lin Bai para o lado. Agora mesmo, o vice-lorde da cidade e os outros estão procurando em todos os lugares pelo lobo celestial da lua uivante. Mesmo que eles enviem pessoas para outras cidades, eles não conseguirão chegar a tempo com a matriz de teletransporte. A situação do City Lord está ficando cada vez pior. Receio que ele não consiga aguentar até lá. Se você sabe onde está o lobo celestial da lua uivante, você deve denunciá-lo rapidamente. Não esconda nada. Desde que Lin Bai entrou na propriedade do Lorde da cidade, pode-se dizer que a sua vida estava nas mãos da propriedade do Lorde da cidade. Ele não esperava que Lin Bai mentisse sobre o lobo celestial da lua uivante. Ele não teve a necessidade nem a coragem de fazê-lo. As palavras de Shen Yan foram inteiramente baseadas em sua própria ideia. Afinal, Yanhua e os outros estavam extremamente ocupados com a doença do senhor da cidade. Eles encontraram a maioria das outras ervas medicinais importantes, exceto o núcleo interno do lobo celestial da lua uivante. Até agora, não havia notícias disso. Ren Zheyuan finalmente ouviu falar que havia vestígios do lobo celestial da lua uivante na cidade de Qing. No entanto, mesmo que houvesse uma matriz de teletransporte, levaria quase 7 dias para ir e voltar. Não havia a garantia de que eles seriam capazes de encontrar o lobo celestial da lua uivante. Yanhua e alguns outros anciãos não dormiam há vários dias, então Shen Yan queria compartilhar o fardo com eles. Lin Bai sentiu que havia uma chance quando ouviu suas palavras. Ele sondou: então, o que você quer que eu faça? Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 192. Liberdade temporária. Eu me pergunto se você tem uma maneira de encontrar o lobo celestial da lua uivante. Shen Yan não teve outra escolha. Ele pensou que, uma vez que Lin Bai havia libertado o lobo celestial da lua uivante com suas próprias mãos e tratado de seus ferimentos, se o lobo celestial da lua uivante tivesse um espírito e Lin Bai aparecesse, ele poderia baixar a guarda e aparecer por conta própria. Claro, isso foi apenas um palpite de Shen Yan. Era melhor ter um último recurso do que não fazer nada aqui. Lin Bai podia ouvir o significado oculto em suas palavras e imediatamente pensou em um plano. Ele poderia usar esta oportunidade para remover a restrição física, mas mostrou uma expressão preocupada em seu rosto. Eu também não tenho certeza. Embora eu tenha curado os ferimentos do lobo celestial da lua uivante, já faz algum tempo. Não sei se ainda existe. Lin Bai sabia que as pessoas da propriedade do senhor da cidade definitivamente não seriam capazes de encontrar o lobo celestial da lua uivante. Afinal, o local que ele forneceu estava errado no começo. Só que ele não tinha certeza se a localização do lobo celestial da lua uivante ainda estava lá. Shen Yan, no entanto, expressou que poderia entender. Não importa. Quer possamos encontrá-lo ou não, é melhor do que não fazer nada agora. Lin Bai, no entanto, mostrou uma expressão hesitante. Mas aqui, Shen Yan sabia com o que ele estava preocupado. Não se preocupe. Vou explicar para os guardas aqui. Quando explico a situação ao mestre gerente Zhao, eles naturalmente concordam. Shen Yan foi muito rápido.
Ele imediatamente relatou a situação para Elua, Renzeiwan e os outros. Era relacionada ao City Lord. Então eles não se opuseram. Eles apenas solicitaram que Lin Bai voltasse o mais rápido possível. Mestre e os outros concordaram. Eles só têm um pedido. Eles precisam enviar alguém para segui-lo e fornecer-lhe ajuda. Parecia que eles estavam ajudando, mas estavam apenas tentando monitorar as ações de Lin Bai. Embora Renzeiwan e os outros não estivessem preocupados com a fuga de Lin Bai, afinal, ele ainda tinha muitos de seus irmãos mais velhos e mais novos ao lado da família Shao. Ele poderia fugir, mas eles não poderiam fugir a menos que ele não se importasse com a vida de tantas pessoas. No entanto, por precaução, era melhor enviar pessoas para segui-lo. Se fosse esse o caso, seria muito inconveniente para ele se mover. No entanto, se ele deliberadamente se livrasse dessas pessoas, as pessoas da propriedade do City Lord mais ou menos suspeitariam de suas ações. Não seria bom para eles serem cautelosos com ele. Minha sugestão é que é melhor não enviar pessoas para segui-lo. O lobo celestial da lua levante é altamente vigilante contra humanos e é extremamente sensível a cheiros. Se houver muita gente e ela estiver perturbada, temo que não esteja disposta a se mostrar. Então, eu não teria perdido minha viagem. Xian pensou por um momento e sentiu que fazia sentido. Tudo bem então, você pode agir sozinho. Vou informar o Vice-City Lord e os outros. Com a ordem do Vice-Lord da cidade, Lin Bai foi conduzido pelos guardas até o portão da propriedade do senhor da cidade sem qualquer obstrução. Então, ele saiu abertamente. Depois de se certificar de que não havia ninguém o seguindo, ele vagou pela cidade antes de caminhar em direção à floresta nos arredores. Havia 4 florestas maiores no norte, sul, leste e oeste da capital. Lin Bai estava indo para o oeste. Naquela época, a propriedade do City Lord havia enviado alguém para perguntar sobre o paradeiro do lobo celestial da lua uivante. Ele disse a eles que era a floresta no lado leste. Como ele estava sob vigilância nos últimos dias e havia muitas pessoas patrulhando ao seu redor, Lin Bai não conseguiu encontrar uma oportunidade de transmitir sua força. Neste momento, ele convocou apressadamente Little Green, Little Red e alguns outros animais de estimação. Um flash de luz espiritual pôde ser visto no ar, e uma sombra verde instantaneamente se enrolou nas copas das árvores ao lado como um raio. Por causa das instruções de Lin Bai, a figura atual de Little Green ainda era pequena, então não foi fácil atrair atenção. Na realidade, a figura atual de Little Green já era excepcionalmente grande. No passado, ainda podia se enrolar no pulso de Lin Bai. Quem não sabia, pensaria que se tratava de algum tipo de enfeite de pulseira. Se fosse para envolvê-lo agora, todo o pulso de Lin Bai provavelmente seria aleijado. Era mais do que suficiente para envolver uma pessoa. A partir disso, pode-se ver o quão grande era seu corpo. O corpo de Little Red era apenas um pouco maior do que antes. Talvez fosse porque já era bastante grande para começar. Eles também estavam sufocando. Em um instante, os poucos fugiram sem deixar vestígios. Quanto a Little Black, talvez não tenha se recuperado totalmente de seus ferimentos ou porque foi lento para começar. Apenas ficou onde estava sem nenhuma alteração. Lin Bai casualmente criou uma barreira. Se alguém se aproximasse, isso os alertaria. Além disso, o pequeno vermelho, o pequeno verde e os outros estavam lá. Não havia necessidade de se preocupar com estranhos. Jing. O anfitrião passou 30 dias de cultivo para Little Black. 100 vezes o retorno foi acionado com sucesso. O anfitrião recebeu 3.000 dias de cultivo. Pura energia espiritual branca envolveu Lin Bai, Little Black e Little Green. A energia espiritual estava extremamente concentrada, como amentilhos de salgueiro dançando no céu. Ele cercou os arredores, até mesmo atraindo a energia espiritual próxima e fundindo-se a ela. Até a grama e as copas das árvores estavam cobertas de gotas de orvalho brancas. Eles não foram formados por vapor de água comum, mas pela reunião do poder espiritual.
As feridas no corpo de Little Black cicatrizaram em uma velocidade visível a olho nu. Ainda havia algumas manchas de sangue no casco da tartaruga, mas agora elas haviam descascado completamente. Todo o casco da tartaruga parecia ainda mais escuro e puro, como tinta espessa. Era óbvio que seu nível de cultivo havia aumentado um pouco. Lin Bai percebeu que toda vez que Little Black se machucava, não apenas sua velocidade de recuperação se tornava mais rápida depois de se recuperar de seus ferimentos, mas seu poder defensivo também era muito mais forte do que antes, mesmo que não tivesse avançado no nível de cultivo. Não se sabe quando Little Green e Little Rei voltaram correndo. Eles assistiram de lado com expressões invejosas. Lin Bai não pôde deixar de achar engraçado quando viu tal cena. Não se preocupe, será sua vez da próxima vez. Little Black ainda estava digerindo a energia espiritual em seu corpo, mas Lin Bai já havia absorvido tudo. No entanto, como a energia espiritual era muito abundante, parte dela também fluía e se espalhava à distância. Uma leve névoa espiritual se espalhou pelo chão. Nas profundezas da floresta, algo parecia alarmado, e um par de olhos azul gelo se abriu de repente. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 193. Reaparecer como Little Black era muito lento. Lin Bai não sabia se conseguiria subir alguns metros quando o céu escurecesse. Lin Bai disse para esperar onde estava e absorver a energia espiritual que acabara de transferir para ele. Quanto a Little Green, Little Red e Little Treasure, Little Red, voe para o ponto mais alto no leste e dê uma olhada. A vista lá é a melhor e não há obstruções. Também é mais adequado para procurar o ambiente do lobo celestial da lua levante. Você pode encontrar algo lá. Little Green, você vai para o sul. Little Treasure, vá para o oeste. Quanto a mim, irei para o norte. Nós vamos nos separar. Se houver movimentos incomuns ou vestígios disso, envie uma mensagem de volta imediatamente. Acontece que as 4 direções foram atribuídas a eles. Little Black ficou no lugar e esperou por ordens. Embora Little Green não pudesse voar, ele era menor em tamanho, então não deveria haver nenhum obstáculo para que ele se movesse pela floresta. Foi o mesmo com o pequeno tesouro. Além disso, já havia entrado em contato com o lobo celestial da lua levante antes e era mais sensível a cheiros. Era provável que encontrasse o lobo celestial da lua levante mais rápido. Lin Bai adivinhou que se o lobo celestial da lua levante ainda estivesse na floresta, o pequeno vermelho ou o pequeno tesouro o encontrariam primeiro. Nesse momento, os pequenos já haviam saído. Eles estavam cercados por grandes árvores que encobriam o céu e o sol. As folhas largas estavam espremidas e era quase impossível que o vento passasse. Apenas a fraca luz do sol entrava pelas frestas, deixando o ambiente ainda mais escuro. Lin Bai caminhou sozinho no meio da floresta. Ele só podia ouvir o chilrear ocasional de insetos e pássaros. Era como se ele fosse a única pessoa no mundo. Ele olhou em volta e viu todos os tipos de plantas. Não havia sinal de humanos. Não havia bestas demoníacas ferozes e poderosas nos arredores desta floresta. No entanto, era semelhante a outras florestas. Quanto mais fundo se ia, maior era o nível de cultivo das bestas demoníacas. No entanto, o solo aqui não era adequado para o crescimento de ervas e não havia reinos místicos ou algo assim. Além de algumas bestas demoníacas, não havia mais nada. Além disso, as bestas demoníacas nas profundezas da floresta eram difíceis de lidar e sua defesa era forte. No entanto, eles não eram muito úteis para os humanos, então não havia muitas pessoas que vinham aqui. Em vez de lidar com esses ossos duros, era melhor ir para outros lugares. Obviamente, esses lugares teriam mais opções. Rachadura. O som de Lin Bai pisando nos galhos e folhas mortas podia ser ouvido. Ao mesmo tempo, como se houvesse um vento soprando. Os arbustos atrás dele também se moveram. O canto de seus olhos varreu aquele lugar, como se ele não se importasse com isso. Em vez disso, ele escolheu seguir em frente. Ele não sabia por quanto tempo havia caminhado, mas a luz interior tornou-se cada vez mais fraca. Ainda era dia,
Mas era como se este lugar e o mundo exterior fossem dois mundos diferentes. Ao mesmo tempo, uma onda de ar gelado também se espalhava silenciosamente. A temperatura de repente ficou um pouco baixa. Talvez fosse porque não havia luz do sol, mas além do fato de estarem cercados por pedras com metade da altura de uma pessoa, uma pequena gota de água caiu sabe Deus de onde e rapidamente se condensou em cristais de gelo. Os fracos cristais de gelo subiram na grama. O solo originalmente verdejante tornou-se gradualmente um pouco branco, como se tivesse sido congelado. No entanto, como Limbai estava olhando para frente, ele não percebeu o movimento sob seus pés. Além disso, a cor era muito fraca. Quem não soubesse pensaria que era outra coisa. A geada se espalhou cada vez mais rápido. Primeiro, espalhou-se da grama para as raízes das árvores. Até a temperatura ficou cada vez mais baixa. Quando Limbai percebeu que algo estava errado, ele franziu a testa e de repente pulou para o lado. Ao mesmo tempo, o uivo de um lobo soou de repente. Rugido. Uma enorme criatura apareceu diante de seus olhos. Seu pelo prateado era como o luar frio brilhando sobre ele. Cada um de seus pelos parecia estar brilhando, fazendo com que parecesse fofo e mácio. Se uma cultivadora estivesse aqui, ela definitivamente adoraria ver a cor de seu pelo. Ele pousou na enorme rocha. Seus olhos azul gelo estavam cheios de uma luz divina fria. Ele encarou Limbai sem piscar. Seus membros poderosos mostravam sua força e cada um de seus movimentos carregava uma grande pressão. Era difícil ignorar sua pressão. Era o lobo celestial da lua levante que Limbai havia lançado anteriormente. Parecia que seus ferimentos estavam quase recuperados. A aura que emitia era completamente diferente de quando o Limbai a vira nas mãos de Jindaya. Estava quase morto naquela época, mas agora renasceu. Era como um rei que governava o mundo, olhando friamente para os estranhos que haviam invadido seu território. Parecia ter esquecido Limbai. Seus olhos estavam cheios de estranheza e vigilância. Mesmo suas garras afiadas eram levemente discerníveis, carregando um pouco de agressividade. Suas presas afiadas já estavam expostas. Parecia que se Limbai fizesse algum movimento incomum, seria capaz de morder sua garganta. Limbai não ficou muito surpreso com a atitude do lobo celestial da lua levante. Afinal, as bestas demoníacas selvagens eram adultas. Eles já estavam cheios de vigilância e agressividade para com os humanos. Além disso, o lobo celestial da lua levante havia sido capturado por Jindai e os outros antes. Já sofreu muito. Desnecessário dizer quanta vigilância e cautela ele tinha em seu coração. Mesmo que fosse salvo por Limbai, não poderia mudar seu temperamento. No entanto, Limbai não viu a cauda atrás do lobo celestial da lua levante balançando suavemente. Limbai pensou que tinha ido embora. Afinal, seus ferimentos estavam quase curados. Ele não sabia por que ainda permanecia aqui. Claro, ele não veio aqui para obter o núcleo interno do lobo celestial da lua levante para a propriedade do senhor da cidade. Ele salvou o lobo celestial da lua levante com grande dificuldade. Naquela época, ele admirava o orgulho do lobo celestial da lua levante. Mesmo diante de uma situação desesperadora, não estava disposto a baixar a cabeça orgulhosa. Ele podia realmente ver a aura de um rei neste lobo. Era como se tivesse nascido com dignidade, e nem mesmo a morte poderia quebrar seus orgulhosos ossos. Era engraçado dizer que muitas pessoas não o usavam para sobreviver, ou ter níveis e técnicas de cultivo poderosos. Eles abanavam o rabo e imploravam por misericórdia como cães. No entanto, quando Limbai viu isso neste lobo, ele sentiu pena dele. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 194. Dois núcleos internos. Limbai estava confiante de que, mesmo que não usasse os núcleos internos do Oling Monsky Wolf, ele ainda seria capaz de refinar as pílulas. No entanto, se as pessoas na propriedade do City Lord não pudessem encontrá-lo, já que a doença do City Lord estava ficando cada vez mais séria, era apenas uma questão de tempo até que eles expandissem o escopo de sua busca. Ele só veio hoje para ver se o lobo celestial da lua levante ainda estava por perto. Ele não esperava que realmente estivesse aqui.
É melhor você sair rapidamente. As pessoas do City Lords Stat querem seu núcleo interior. É melhor deixar a capital o mais rápido possível. Este é um lugar perigoso. Não é sábio ficar aqui por muito tempo. Com base no cultivo do Oling Monsky Wolf, Lin Bai acreditava que deveria ser capaz de entender a linguagem humana. Como esperado, as pupilas do lobo do céu da lua levante se contraíram levemente, e ele parecia um tanto vigilante. Até olhou para trás, como se estivesse observando se havia alguém seguindo. Depois de dizer isso, Lin Bai se preparou para sair. No entanto, uma sensação fria veio de trás dele. Não tinha intenção de atacar. Ele se virou e viu a enorme cara de lobo peludo. A uma distância tão próxima, parecia um tanto fofo. O lobo celestial da lua levante segurou suas roupas na boca, como se não quisesse que Lin Bai fosse embora. Embora seus olhos de fera ainda estivessem cheios de uma expressão afiada e inacessível, não estava tão frio quanto antes. Lin Bai não entendeu o que isso significava. O que você está fazendo? O lobo celestial da lua levante usou suas garras para cavar o chão. Então apontou para Lin Bai. Olhando para o par de olhos azuis gelados, parecia um pouco caloroso e íntimo. De repente, um pensamento impossível veio à sua mente. Ele sondou. Você está dizendo que quer me dar o núcleo interno? Quem teria pensado que o lobo celestial da lua levante realmente acenaria com a cabeça? Lin Bai ficou um tanto surpreso. Afinal, o núcleo interno era uma existência extremamente importante para as bestas demoníacas. Reuniu todo o poder de cultivo no corpo. Sem o núcleo interno, era equivalente a perder metade da vida. Além disso, era ainda mais difícil cultivar no futuro. Além disso, significava que o fundamento de alguém também seria destruído. Afinal, não era fácil cultivar o núcleo interno. Mesmo que o lobo celestial da lua uivante quisesse recompensá-lo por salvar sua vida, não precisava agir assim. Lin Bai rapidamente balançou a cabeça e recusou. Não posso aceitar isso. No entanto, o lobo celestial da lua uivante não deu a Lin Bai espaço para recusar. O que gelado tornou-se cada vez mais pesado. A grama foi coberta com uma camada de cristais azuis claros a uma velocidade visível a olho nu. Então, a cor ficou cada vez mais escura. Seja na grama ou no topo das árvores, os cristais de gelo foram gradualmente se formando como flocos de neve. Quando o vento soprava, os cristais azuis caíam como flocos de neve no céu, parecendo extremamente bonitos. No entanto, por causa do poder do lobo celestial da lua uivante, havia uma aura mais assassina. O corpo do lobo celestial da lua uivante emitia uma enorme luz branca e havia uma pequena conta azul em seu abdômen que era levemente perceptível e subia lentamente. Neste momento, o lobo celestial da lua uivante estava forçando seu núcleo interno. Se Lin Bai interferisse ou parasse, seria muito fácil causar danos. Portanto, ele não se atreveu a agir precipitadamente. Muito em breve, o núcleo interno azul gelo apareceu na frente de Lin Bai. Era azul puro, como um céu depois de uma nova chuva em um mar sem fim. Parecia uma obra de arte. No entanto, a aura fria em torno de seu corpo era suficiente para provar que era extraordinário. Não era um objeto comum. O núcleo interno do lobo celestial da lua uivante pode ser usado como remédio para acalmar a mente e suprimir os demônios internos. Como o lobo celestial da lua uivante dependia de absorver a essência da lua para cultivar, havia a palavra lua em seu nome. Seu núcleo interno também teve efeitos milagrosos. Quando um cultivador atingia um certo nível, havia uma tribulação dos demônios internos. Se eles pudessem suportar, eles avançariam seu cultivo para um nível mais alto. Se eles falhassem, eles morreriam e todo o seu cultivo seria desperdiçado. No entanto, o núcleo interno do lobo celestial da lua uivante era muito bom em dissipar os demônios internos e proteger os cultivadores dos demônios internos. Como resultado, o lobo celestial da lua uivante foi morto à beira da extinção. Foi também por isso que o lobo celestial da lua uivante era cauteloso e hostil com os humanos. O núcleo interno flutuou lentamente na frente de Lin Bai. Lin Bai rapidamente verificou a condição do lobo celestial da lua uivante.
No entanto, além de sua aura fraca, não era diferente de antes. Seu cultivo não dava sinais de regredir. Isso não deveria ser. Lin Bai ficou atordoado no local. O lobo uivante tirou o núcleo interno. Porque parecia que nada tinha acontecido. Foi realmente ilógico. Poderia ser. Você tem 2 núcleos internos. Lin Bai deixou escapar subconscientemente. O lobo celestial da lua uivante assentiu. Com base no senso comum, uma besta demoníaca só tinha um núcleo interno. Como o lobo celestial da lua uivante cultivou 2 núcleos internos, Lin Bai não conseguia descobrir. No entanto, mesmo que ele quisesse perguntar, o lobo celestial da lua uivante provavelmente não poderia dizer nada. Afinal, os métodos de cultivo de humanos e bestas demoníacas eram diferentes. Além disso, este lobo celestial da lua uivante também pode ter um método de cultivo especial. O lobo celestial da lua uivante acenou com a cabeça para Lin Bai, indicando que ele aceitasse esse núcleo interno. Lin Bai também ficou com vergonha de pegar sua coisa de graça. Afinal, esse presente era realmente precioso demais. Ele lentamente estendeu a mão e pressionou-a contra a cabeça do lobo celestial da lua uivante. O lobo celestial da lua uivante não apenas não se esquivou, como também tocou a palma da mão com o nariz. Sentindo o leve toque frio vindo de sua mão, Lin Bai só então notou a cauda balançando atrás do lobo celestial da lua uivante. Ele não pôde deixar de curvar os lábios. O lobo celestial da lua uivante parecia saber o que Lin Bai faria. Não se protegeu contra ele de forma alguma, e seus olhos tornaram-se gentis. Não parecia nada hostil com os humanos. No entanto, isso era apenas para Lin Bai. Se fosse qualquer outra pessoa, eles nem mesmo veriam um fio de pelo de lobo, muito menos o encontrariam. Ding, o anfitrião passou 50 dias de cultivo para o lobo celestial da lua uivante. O retorno de 100 vezes foi acionado com sucesso. O anfitrião adquiriu 5.000 dias de cultivo. Mesmo que Lin Bai e o lobo celestial da lua uivante ainda não tivessem assinado um contrato, Lin Bai podia sentir vagamente que sua conexão com o lobo celestial da lua uivante estava ficando cada vez mais profunda. Talvez o lobo celestial da lua uivante amasse a liberdade e não quisesse ser amarrado, então não foi uma tarefa fácil contraí-lo. Lin Bai não tinha a intenção de prender sua alma livre por enquanto. Depois de dar o núcleo interno para Lin Bai, o lobo celestial da lua uivante olhou profundamente para Lin Bai e então desapareceu na floresta sem fim novamente, assim como tinha vindo, desaparecendo sem deixar vestígios. Vendo isso, Lin Bai se sentiu muito mais aliviado. Com base na força do lobo celestial da lua uivante, seria difícil para outras pessoas encontrá-lo, a menos que o lobo celestial da lua uivante se oferecesse. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 195. Outro motim. Logo depois que Lin Bai deixou a propriedade do City Lord, ele não sabia que outro motim havia ocorrido no subsolo. Neste momento, todos estavam ocupados na sala de alquimia no subsolo. Fumaça branca se enrolou e as chamas no caldeirão pareciam nunca se extinguir. Eles continuaram pulando e piscando, refletindo a vermelhidão no rosto de todos. Estrondo. No entanto, as pessoas ouviram um som alto, fazendo com que todos que estavam no meio da alquimia pulassem de susto. Imediatamente depois, a terra tremeu e as montanhas tremeram. Inúmeras pedras e poeiras caíram das paredes. Até o caldeirão de alquimia caiu no chão, e muitas faíscas voaram com a poeira e voaram em todas as direções. Quase todos os guardas ficaram alarmados. No entanto, por causa das ordens anteriores do Vice-City Lord, eles não ousaram agir precipitadamente. Vocês guardam este lugar primeiro. O resto de vocês e eu vamos dar uma olhada na situação. Quanto aos outros, relate imediatamente ao Vice-Lord da cidade e ao ancião Yan. As pessoas na caverna rapidamente conjuraram feitiços para extinguir o fogo. Depois de apagar as chamas com grande dificuldade, as pílulas medicinais que haviam refinado anteriormente foram todas pelo ralo. Alguns deles tinham até sido danificados.
Eles olharam para o próprio sangue e suor e uma expressão de dor apareceu em seus rostos. O que diabos está acontecendo? Por que há um terremoto repentino? Será que alguém atacou a propriedade do Lorde da cidade? Quem tem coragem de atacar a propriedade do Lorde da cidade? Será que eles estão cansados de viver? Pelo som, não parece estar vindo de cima. Parece estar vindo do subsolo. Será que algo aconteceu aqui? Todos pensaram em como foram restringidos pelos guardas desde que chegaram aqui. Eles não podiam correr por aí. Além disso, eles precisavam de um mandado e uma ordem verbal do vice-city lord ou do gerente Zal para entrar e sair. Alegou-se que eles estavam sendo protegidos. A curiosidade que haviam reprimido com grande dificuldade ressurgiu. De repente, alguém disse misteriosamente: "Você acha que há algo subterrâneo que causou uma comoção tão grande agora? Você está dizendo que existem monstros ou bestas demoníacas no subsolo?" Assim que essas palavras foram ditas, uma grande comoção foi imediatamente provocada. Não nos assuste aqui. Se esse for realmente o caso, porque o vice-city lord quer que o gerente Zal e os outros nos deixem refinar as pílulas aqui. Não seria muito perigoso? Você é estúpido. Talvez seja por isso que nossa liberdade de movimento é restrita para que não sejamos feridos por esses monstros. Caso contrário, olhe para os guardas aqui. Eles são ainda mais rigorosos do que o estado do Lorde da cidade acima. Ao ouvir as palavras de seu companheiro, muitos detalhes que foram esquecidos gradualmente surgiram no coração de todos. Quanto mais eles pensavam sobre isso, mais suspeitos eles se sentiam. Não é uma boa ideia fazermos palpites aqui. Podemos sair e dar uma olhada. Acho melhor esquecer. O primeiro vice-city lord e gerente geral Zal também não permitirá. Em segundo lugar, se realmente existem alguns monstros ferozes e bestas demoníacas, não estaremos em perigo. Há tantos de nós, por que teríamos medo dessas coisas? Além disso, mesmo que não possamos vencer, ainda podemos escapar. Com uma pessoa assumindo a liderança, as outras também responderam. Todos eles caminharam em direção à entrada da caverna, mas foram mais uma vez parados pelos guardas. Neste momento, havia apenas 2 guardas na entrada. Era provável que os outros tivessem ido investigar a situação. Vendo que todos queriam sair, eles rapidamente os impediram. Com uma expressão severa, eles disseram: "O que todos vocês querem fazer? Apresse-se e volte. A situação lá fora não é clara e é perigosa. É justamente pelo perigo que queremos sair e dar uma olhada." As pessoas que vieram para a propriedade do City Lord tinham esperança de que poderiam curar o City Lord, obtendo assim o favor do City Lord e obtendo grande mérito. No futuro, eles chegariam ao topo, e quaisquer métodos de cultivo poderosos, níveis de cultivo armas divinas, animais de estimação de alto nível estariam ao seu alcance. No entanto, o pré-requisito era que eles tivessem vidas para aproveitar. Como eles poderiam ficar nesta situação pacificamente? Eles definitivamente tinham que descobrir. Inesperadamente, o guarda não concordou. Ele disse sem expressão: "Não, eu disse que sem a ordem do vice-city lord, ninguém pode entrar ou sair." Todos não puderam deixar de revirar os olhos quando ouviram isso. E se um monstro entrar correndo? Não seríamos alvos fáceis. O que aconteceu agora? Existe um monstro no subsolo. Por que você não nos contou sobre o monstro com antecedência? É tão perigoso. Se você não pode pará-lo, isso não causaria muitas baixas. Todos falavam ao mesmo tempo. Por um momento, os guardas ficaram confusos e não conseguiram convencê-los. Vendo que todos estavam ficando cada vez mais agitados, eles ficaram com medo de não conseguir detê-los se realmente começassem a lutar. Não importa o que aconteça, temos que ver o que está acontecendo lá fora hoje. Não podemos simplesmente nos tornar o jantar de monstros e não saber de nada, certo? Quer dizer, vamos ver a situação juntos. Vendo que a situação estava ficando fora de controle, uma voz masculina fria foi ouvida. "O que vocês estão tentando fazer aqui? Você vai desobedecer abertamente minhas ordens?" Um grupo de guardas se aproximou de não muito longe e abriu um caminho no meio.
A pessoa que veio foi o vice-lorde da cidade, Renzi Yuan. Quando os guardas o viram, foi como se vissem seu salvador. Vice-lorde da cidade, você finalmente chegou. Renzi Yuan olhou para os alquimistas com uma expressão fria. Sua expressão era terrivelmente fria. Aqueles que encontraram o olhar de Renzi Yuan não puderam deixar de abaixar a cabeça, sem ousar encontrar seu olhar. Sobre o que você está discutindo? Você realmente não me coloca em seus olhos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.